Irmãos e irmãs, bom dia. Graça e a paz do Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez, mais um dia, principalmente para a gente falar a respeito da palavra do Senhor. Eu acho que isso é sempre bom. Bom e agradável, né? Sempre bom. Na nossa escola nós estamos tratando um tema importantíssimo. É um tema pouco falado nas igrejas, mas tão importante. Eu creio que o Senhor tem nos dado graça para trazer esse assunto. Então vamos orar. Vamos até Ele em oração e, na sequência, nós entramos aqui no conteúdo em si. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui mais um dia reunido nessa manhã, Senhor, com os meus irmãos, para servirmos a Ti, para adorar a Ti, para louvar a Ti, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado também na nossa vida financeira, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir pelo Seu Espírito, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso pensamento e o nosso coração, para que a gente possa compreender aquilo que nós temos recebido do Senhor. Nós te pedimos isso, Deus, sempre no nome santo de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Mestre. Amém. Podem se assentar aí, meus irmãos. Nós estamos falando de o cristão e o dinheiro, né? O cristão e o dinheiro. Como eu disse, um tema muito pertinente. Muito pertinente, nós já avançamos, esse é o nosso 5º dia, é o 5º encontro aqui nos domingos da Escola Bíblica, falando a respeito desse assunto. Nós já lançamos vários fundamentos aqui, vários fundamentos. E eu acredito que esses fundamentos tenham sido colocados de maneira clara, objetiva, coerente e bíblica, que é um dos mais importantes. Porém, eu entendo que tudo aquilo que aprendemos, uma vez que nós não aplicamos, ou melhor dizendo, nós não vivemos, nós nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes daquilo que ouvimos, esses princípios e esses fundamentos, eles não fazem tanto sentido assim. Então, eu sugiro, rogo, que vocês de fato coloquem em prática aquilo que nós estamos falando. Esse é o objetivo, ok? Porque é colocando em prática que você de fato irá experimentar o poder da palavra de Deus na sua vida. É vivenciando, é experimentando, tentando. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, tudo isso que você falou aí realmente é verdade, mas que dificuldade, hein? É difícil mesmo, mas se fosse fácil, não precisava do Evangelho, né? Se fosse fácil, se fosse algo que tivesse, né, assim, totalmente nas nossas mãos e a gente simplesmente fosse lá e apertasse um botão, aí ia ser tranquilo demais. Aí a vida, eu acredito que a vida seria até mais fácil, mas nem sempre o que é fácil é o melhor. Ok? Semana passada nós falamos que o Novo Testamento, ele nos ensina que Deus sonda a igreja, sonda o coração da igreja a partir do bolso.
Nós falamos, fizemos aquela transição entre Malaquias, dízimo no Antigo Testamento, fizemos a transição para contribuições generosas segundo o coração, aqui no Novo Testamento, e falamos ali que Deus está interessado em como você doa e não quanto você doa. O quanto também é importante, mas o muito dado da maneira equivocada se torna pouco. Então nós falamos isso semana passada e fechamos com isso, fazendo essa transição do dízimo no Antigo Testamento para a contribuição generosa segundo o coração no Novo Testamento. Um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, ele se chama, é um latino, ele é pastor em uma igreja ali na América Latina, se não me engano, na República Dominicana. Ele se chama Suger Michelin, e ele estava citando um outro autor, que é o Tim Keller, e ele diz que o Tim Keller, quando fala de dízimo, né, ele diz o seguinte, que os cristãos deveriam pensar se 10% realmente expressa a gratidão pela entrega completa que Jesus fez por nós. Achei interessante essa fala, né? Os cristãos devem pensar se 10% realmente expressa a gratidão pela entrega completa que Jesus fez por nós. Em outras palavras, ele está dizendo que a gente deveria refletir, quando nós contribuímos, e como nós falamos, né, 10% pode ser um ponto de partida, não uma regra, mas a gente pode refletir se aquilo que contribuímos, de fato expressa o tamanho da dádiva, está coerente com o tamanho da dádiva que recebemos. Esse é um ponto. Mas hoje, meus irmãos, eu quero então caminhar nas respostas às perguntas. Então eu quero ser mais direto, tendo em vista que nós já lançamos o fundamento. Ok? E aí eu quero aqui seguir no modelinho de perguntas e respostas. Eu já tenho aqui algumas perguntas, e se der tempo a gente expande para quem quiser perguntar aqui. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: o dízimo é do faturamento bruto ou líquido? Eu estou entendendo aqui que essa pergunta vem de uma pessoa que tem uma empresa. Porque a expressão faturamento, ela é uma expressão do mundo corporativo. Mas vamos ampliar isso aqui, para que a gente não apenas responda para uma pessoa que tem uma empresa, que tem um negócio. Mas vamos imaginar aqui o seguinte, vamos tirar faturamento e vamos simplesmente usar a pergunta da seguinte forma: o dízimo é do bruto ou do líquido? E aí eu vou voltar a explicar aqui o que é bruto e líquido para vocês terem clarinho, ok? Primeiro, quem tem uma empresa, vamos supor que a pessoa tem uma loja, sei lá, de roupa, de calçado, o que for. Ela tem uma empresa. E todo dia ela vende, ok? Ela tem uma loja, ou um negócio online, o que seja, e todo dia ela vende. Ela vende R$100 hoje, amanhã ela vende 200, tem dia que ela vende 500, tem dia que ela vende 1.000. Então ela tem a venda. O que ela vai vendendo, isso é o faturamento bruto. Ok? E lá, passou-se a semana, ela vendeu R$5.000 na semana. Esse é o faturamento bruto. Ok? Vamos entender que essa empresa é uma empresa registrada. Então ela tem um CNPJ, ela tem um contador, logo ela paga impostos. Ok? Então, desses R$5.000, passou-se um mês, a empresa faturou R$15.000. E aí, ela vai agora, desses 15.000 que ela faturou, bruto, que ela vendeu, ela vai deduzir os impostos. Então, na hora que o contador for fazer a contabilidade daquela empresa, ele vai deduzir. Se ele tem funcionário, vai abater o INSS, X% dos 15.000. Vai abater X% em FGTS,
que é o fundo de garantia. FGTS é Fundo Garantidor de Tempo de Serviço, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, abateu-se dos 15, tantos por cento em FGTS, tantos por cento do INSS, ele vai ter um abatimento de imposto de renda, então abateu mais um pouquinho ali do imposto de renda, certo? Ele vai pagar vários impostos, ele vai pagar o fornecedor, porque na verdade ele vendeu 15 mil, só que ele não vai receber 15 mil, porque para ele vender 15 mil, ele teve que investir 6. Ou vamos pensar aqui, arredondando para ficar mais fácil, ele teve que investir 5, porque a mercadoria custou 5 mil, aquela mercadoria ele investiu 5 mil. Então não significa que ele vendeu 15, que 15 é o que vai sobrar no bolso dele. Ele vai pagar 5 do fornecedor, ele vai pagar mais uns 3 de imposto, no final sobrou 7 mil. Esse 7 mil é um líquido. Deu para entender? Ah, pastor, mas eu não tenho empresa. Eu trabalho fichado. Ou eu sou autônomo. Esse exemplo cabe para quem trabalha de carteira assinada. Você que trabalha de carteira assinada, um dia você pega lá o seu contra-cheque. E você vai ver que está escrito lá assim, ó, proventos. Essa é uma das nomenclaturas, pode ser que não esteja lá. Pode ser que eles usem outra palavra na sua empresa, mas a grande maioria vem proventos. O que é proventos? Qual que é o seu salário fixo na carteira. Se na sua carteira está lá R$2.000 mensal, vai vir lá, proventos, R$2.000. Proventos é tudo que entra no cálculo do seu salário. Aí tem lá, ó, vale alimentação, entrou mais X. Vale transporte, entrou mais Y, proventos. Lá embaixo, no contra-cheque, vai vir descontos. Aí você vai ver o que tem de desconto lá. Então, somou todos os proventos, deu R$3.000. Lá embaixo vai vir descontos. Então, vai ter o desconto do seu INSS, vai ter o desconto do seu fundo de garantia, vai ter, caso, né, de acordo com o valor, vai ter a dedução do imposto de renda. Se você tem um plano de saúde que é coparticipativo, ou seja, a empresa te oferece um plano de saúde, você paga uma parte, a empresa paga outra parte quando você faz uma consulta. Se você teve uma consulta naquele mês, vai deduzir ali em desconto a sua parte. No final dos R$3.000 de proventos, veio lá no final um líquido, ou total a receber, R$1.800. Então você não ganha R$3.000, você ganha R$1.800. Ok? Então, tendo falado um pouquinho aqui de bruto, líquido, agora vamos então à resposta à pergunta. O dízimo é do bruto ou do líquido? Resposta assim, básica e assim, de uma vez por todas. É você que decide. Você que decide. Por que eu digo que é você que decide? Porque não há, como nós já vimos anteriormente, um versículo bíblico que diz, darás o dízimo do bruto, darás o dízimo do líquido. Não tem isso. Ok? Como nós vimos, não tem no Novo Testamento nem mesmo um mandamento para dar dízimo. O princípio é contribuição generosa voluntária. Portanto, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50, pode ser tudo. Então a resposta simples é essa, que você quem decide. Mas, eu quero aqui deixar a minha opinião. E eu acredito que ela seja coerente. Eu creio que o mais coerente seja do líquido. Eu creio que o mais coerente seja do líquido. Por quê? Porque lembra que eu disse que sobre o seu salário incide um tanto de tributo, incide um tanto de imposto. Portanto, parte dos seus ganhos não chega até o seu bolso. Ele vai para outro bolso. Então vamos pensar o seguinte, você ganha R$5.000. Aí eu vou arredondar aqui os cálculos para facilitar o entendimento. Digamos que 10% disso seja para o INSS.
Então, se você ganha 5 mil reais, 500 reais não vem para o seu bolso. 500 reais é tirado dos 5 e vai lá para a conta do governo do seu INSS, que é a sua contribuição para a aposentadoria. Certo? Daí vamos imaginar que mais 10% foi para o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tirou-se dos 5 mil mais 500 reais e colocou lá na sua conta da Caixa Econômica do FGTS. Não está no seu bolso. Ok? Vamos imaginar que daí descontou mais 10% de imposto de renda. Então, mais 500 reais foi retirado dos seus 5 mil e foi para uma outra conta do governo. Então, esse dinheiro não chegou até você. Por enquanto, não. Logo, o que chegou no seu bolso não foram 5 mil, foram 3.500, porque deduziu 1.500 de imposto, e esses 1.500 não chegou na sua mão. Então, qual foi de fato o seu ganho? 3.500. Ok? Eu entendo que o líquido ele é mais coerente. E eu amplio um pouquinho mais. Os 500 reais que foram descontados do seu salário, embora ele não tenha vindo para o seu bolso naquele mês, ele foi para uma conta que é sua, do FGTS. Se você trabalha de carteira assinada, você tem lá o aplicativo da Caixa e você pode consultar o saldo do seu FGTS lá. Esse dinheiro não veio para você hoje, e nem nos meses que você recebeu anteriormente. Porém, ele foi lá para um fundo de reserva. E o dia que você sair dessa empresa, se você for mandado embora sem justa causa, ou se você não pedir conta, não pedir demissão, você tem direito a sacar aquele dinheiro do FGTS. E se foi uma demissão sem justa causa, além do saldo que está lá guardado, a empresa que você trabalha precisa pagar uma multa de 40% sobre aquele valor. Então vamos imaginar que você trabalhou um ano, e todo mês descontou 500 reais do FGTS. 500 vezes 12 vai dar 6 mil reais. Aí você saiu da empresa. Você tem direito então a 6 mil reais, mais 40%, que vai dar 2.400. Então você vai receber um FGTS de 8.400. Aquele dinheiro que não havia chegado no seu bolso antes, agora chegou. O que você vai fazer? Desse você entrega o dízimo. Percebe? Então veja que eu acho que é muito mais coerente. Uma vez que esse valor fizer parte do seu ganho, aí você vai dar o dízimo dele. Então você deixou de contribuir, deixou de ofertar dos seus ganhos? Não. Você só fez ele no período correto. Pastor, eu tenho um investimento. Eu invisto R$1.000 por mês no CDB, por exemplo. Um modelo aqui de investimento bancário. Coloquei lá, ficou um ano. Investi R$1.000, ficou um ano. No final, pastor, eu saquei 1.900. Você pode dar o dízimo dos 1.900. Ou você pode, por exemplo, 10% de 1.900 dá R$190. Mas se você quiser falar assim, não, esse dinheiro aqui eu coloquei e rendeu, eu vou dar 900. O que rendeu eu vou dar. Não tem problema. Se o seu coração diz para você ofertar assim, contribua voluntariamente. Ok? Então esse é o ponto. Eu particularmente, eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas, eu utilizo 10% como um padrão, mas às vezes eu utilizo mais. E eu entrego, de tudo que cai na minha conta, eu oferto e dizimo. Cai o salário do mês, eu oferto e dizimo. Cai uma premiação trimestral que a gente tem lá na empresa, daquela premiação eu dou a oferta e o dízimo. No final do ano, agora em março, nós teremos lá a participação de lucro nas empresas. Deposita-se agora no final do ano. Eu, daquele valor que eu recebi, eu vou lá e oferto e dizimo. Quando eu saio de férias, cai um valor sobre as minhas férias. Eu vou lá e oferto e dizimo sobre aquele valor. Quando eu vou sair de férias no final do ano, cai o 13º.
eu pego uma oferta do dízimo do 13º. E se eu, porventura, vier a ter um outro tipo de renda, o que cair na minha conta, eu oferto e dizimo. Alguns anos atrás, eu lecionava no seminário de teologia, e o salário que eu recebia lá, eu ofertava ele todo na igreja, porque eu entendia que eu não precisava cobrar pelo ensino. São questões que a gente vai tomando a decisão, e tudo isso vem de onde? Da maneira como o seu coração vê o dinheiro. Está no coração, entende? Isso a gente precisa ter claro. Tranquilo? Vamos para a segunda pergunta. Essa é boa, hein, pastor Marco? A razão pela qual a pessoa não tira o dízimo é espiritual ou financeira? Aí eu vou juntar com outra pergunta que para mim tem a mesma relação. Qual a relação financeira com a espiritual? Então são duas perguntas em uma. Pastor, eu não contribuo. Eu não estou contribuindo porque eu tenho problema financeiro, ou eu não estou contribuindo porque eu tenho um problema espiritual? Aí eu quero primeiro clarear um pouquinho. Primeiro ponto, a gente precisa entender que no cristianismo, nós não podemos fazer uma dicotomia significa separação. Nós não podemos fazer uma separação entre espiritual e físico. Isso é um erro. O cristianismo, ele trata a minha vida e a sua vida de maneira holística, ou de maneira integral. Por exemplo, quando Deus salva uma pessoa, vocês já perceberam que Deus salva a vida dela como um todo? Deus não salva o espírito dela. Deus não salva almas. Deus salva pessoas. Percebe? Porque se Deus salva almas, salvei, arrebatado logo, o corpo cai. Não, Deus salva pessoas. De tal maneira que uma pessoa redimida por Cristo, a redenção que ela recebe em Cristo, transforma toda a vida dela. Não é só uma transformação espiritual. Tem que transformar a vida financeira, tem que transformar a vida conjugal, tem que transformar a relação familiar. Efésios, capítulo 5, verso 18 em diante. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda e dissolução, mas antes, deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Aí ele continua dizendo, o que é ser cheio do Espírito Santo? Sujeitando-vos uns aos outros, marcas de um cristão cheio do Espírito. Submissão mútua. Pronto, no contexto da igreja, a submissão mútua, por causa da plenitude do Espírito. Depois ele vai avançando dizendo assim, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha, plenitude do Espírito na igreja gera submissão mútua, lá em casa gera submissão da mulher e amor do homem por ela, como Cristo amou a igreja. Depois ele vai avançando dizendo, pais, não despertai aos seus filhos a ira. Filhos, obedecei aos seus pais, pois isso é justo. Olha, a plenitude do Espírito impacta a relação de pais e filhos. E inclusive eu estou precisando disso. Deus me ajuda. Depois ele diz, escravos, servis aos vossos senhores como ao Senhor. Senhores, amai os vossos escravos, tratai eles com dignidade, porque vocês também têm um Senhor no céu. Veja, a plenitude do Espírito impactou as relações de trabalho. Então nós precisamos entender, irmãos, que essa questão de pastor, o problema financeiro é espiritual ou meu problema é financeiro ou espiritual? Não tem como separar isso. Uma coisa está ligada à outra.
O que você faz com as suas finanças revela como está a sua vida espiritual. E o que você faz da sua vida espiritual reflete como será a sua vida financeira. Não tem como desconectar isso, né? O cristianismo apresenta uma visão completa do ser humano, no sentido de que o seu espírito está ligado ao seu corpo, ou seja, sua vida física tem relação direta com a espiritual, e a espiritual tem relação direta com a física. Então vamos à pergunta. Se a pergunta for qual relação entre os demônios e a vida financeira, aí é diferente. A minha resposta seria diferente. Se a sua pergunta é, pastor, eu estou endividado por causa de problemas espirituais ou por causa de problemas pessoais? Eu diria o seguinte, os dois. Os dois. Você está endividado porque você está gastando mais do que você está ganhando. E isso é matemática. 2 menos 5 sempre vai dar menos 3. Sempre vai dar menos 3. Ou seja, se você ganha 2 mil e gasta 5, todo mês você está devendo 3. Isso é matemática, isso aqui não é coisa não, porque o diabo, não, isso é matemática. Você ganha 2, gasta 5, isso é matemática, não tem, o diabo, esses dias eu mandei uma figurinha para o pastor Marco, até achei interessante, né? Escrito num muro assim, ó, nem tudo é culpa minha, assinado capeta. Percebe? Agora, se a pergunta for, pastor, qual a relação dos demônios com a vida financeira? Eu diria o seguinte, sim, os demônios são poderosos. Sim, nós não podemos negligenciar a ação dos demônios. Porque a Bíblia fala da ação de demônios. Nós não podemos negligenciar isso. Mas, uma coisa que nós precisamos saber é a seguinte, sim, os demônios são poderosos? Sim. Mas eles não são soberanos. Soberano é só Deus. Ok? E aí eu quero fazer uma distinção, eu quero dizer o seguinte, que o diabo e seus demônios, eles são o quê? Facilitadores de problemas financeiros. Eles são facilitadores, ou seja, ele vai fazer de tudo possível para colocar ao seu redor armadilhas para que você tenha problemas financeiros. Sabe por quê? Porque ele sabe como está o coração. Ele sabe, ó, fulano gosta de uma comprinha. Ah, fulano gosta de aproveitar uma promoção. Entende? Aí de uma para outra, o que ele vai fazer? Ele não vai chegar e falar assim, ó, você vai comprar agora todo o seu dinheiro nessa promoção. Ele não vai fazer isso. Todo lugar que você for, você vai ver promoção. É assim que o diabo trabalha, entende? Ele é um facilitador. Ele não obriga ninguém a gastar mais do que ganha. E ele coloca situações. E a partir daí, as pessoas que não têm controle financeiro, acabam caindo nos seus laços, e quando assustam, estão até aqui de dívida. Ok? Então, ou seja, o diabo, ele pode estabelecer as armadilhas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma armadilha, que eu acredito que é uma armadilha assim, uma sacada. O diabo é extremamente estrategista. O diabo é extremamente estrategista. Se tem nesse mundo alguém que é assim, extremamente estratégico e marqueteiro, é o diabo. Por exemplo, a cultura de consumo que nós vivemos hoje. Hoje existe uma cultura de consumo. O mundo hoje, ele gira em torno do ter, do consumo, do comprar, do obter, do querer, do desejo. O mundo hoje é isso. Basta você ver, por exemplo, como que a Apple, ela lança um iPhone atrás do outro. Lançou o 11 agora, daqui um pouco você chega, você não sabe, já está no 15. Gente, mas até semana passada estava no 11, hoje já está no 15. Aí de repente ele lançou o 15, aí vem o 15 Pro Max das galáxias. Aí você fala, meu Deus, mas rápido, por quê? Porque as pessoas têm, o negócio tem que girar, entende?
O negócio tem que girar. A mercadoria tem que girar. Certo? Então, a cultura de consumo é uma das estratégias do diabo, eu acredito. Ok? E eu vou mostrar para vocês como que é a estratégia do diabo na cultura de consumo um pouquinho mais adiante. Então, eu diria o seguinte: a razão pela qual uma pessoa não tira o dízimo é espiritual ou financeira? Os dois. Os dois. Se você não trabalhar o coraçãozinho pelo poder do Espírito Santo, você vai ter problema financeiro, filho. E não é culpa do diabo, não. É culpa do seu coração, entende? É culpa do seu coração. É o coração não transformado, é o coração avarento, é o coração apegado aos bens materiais, não é o diabo, não. Entende? E nós estamos falando aqui de crentes, ok? Se o diabo e o demônio, ele puder possuir um crente, eu não quero ser cristão. Não quero. Porque daí o diabo tinha que ser muito mais poderoso do que o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse que para entrar na casa do valente, o ladrão tem que amarrar o valente, entende? O que ele está querendo dizer? Para um demônio entrar num crente, ele tem que amarrar o valente, que é o Espírito Santo. Agora, se um demônio amarrar o Espírito Santo, ele é muito mais poderoso que o Espírito Santo. Então, esse Deus bíblico não é tão poderoso assim. Não existem, irmãos, nas Escrituras, possessões demoníacas em crentes. Não existe. Você não vai encontrar nenhum versículo que mostre isso. Ah, pastor, mas tem Judas, que o demônio, Satanás entrou em Judas. Quem disse que Judas era crente? Quem disse? O próprio Jesus disse que ele era traidor. Jesus sabia que ele era traidor muito antes. Então, entenda o seguinte: o cristianismo não faz separação entre vida física e espiritual. Certo? A qualidade da sua conta vai dizer a qualidade do seu coração. A qualidade do seu coração vai dizer o estado da sua conta. Simples assim. Não tem como errar. Terceira pergunta: é errado querer ganhar melhor? Não. Não. Não é errado querer ganhar melhor. Eu quero ganhar melhor. Não sei vocês, mas eu quero. Quem aqui queria ter um salário de 20 mil? Tem alguém? Queria? Bernard queria, a Ana queria. Glória a Deus por isso. Você queria também, né? Você só não levantou a mão, mas queria, sei. O Mateus também queria, né, Mateus? Então não é problema. Querer ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil de salário. Ah, eu querer se tornar um CEO de uma grande empresa multinacional, não tem problema nenhum nisso, irmãos. Não é pecado isso. Eu gostaria de ganhar 50 mil. Eu gostaria de ganhar 100 mil. Na verdade, eu gostaria de ganhar R$500 mil por mês. E rapidamente a gente já conseguiria comprar um imóvel para a gente aqui na região, e nós levantaríamos um prédio inteiro, e nós teríamos na parte de baixo o nosso local de reunião, e nos outros andares acima nós teríamos salas para que os ministérios fizessem suas reuniões, e mais acima outras salas para que a gente pudesse oferecer escola de graça para as crianças carentes da região. Eu gostaria de ganhar R$1 milhão por mês de salário, porque eu faria isso. Meu coração arde para ganhar R$1 milhão de salário. Então não tem problema, não é errado querer ganhar mais. Não é errado, mas pode ser. Pode ser. Pode. Pode ser errado. E o que faz querer ganhar mais ser errado? O motivo pelo qual eu quero ganhar mais. Lá em Tiago, capítulo 4, de 1 a 4, ele diz assim, ó: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Olha que coisa interessante que Tiago está dizendo aqui. Ele faz uma pergunta, e depois depois ele faz uma pergunta retórica, já com a resposta. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Faz a pergunta.
Aí olha como que ele responde a pergunta. O diabo, vosso inimigo, possui vocês e leva vocês a usar demais o cartão de crédito. Não, ele não diz isso. Ele diz que as guerras e contendas vêm de quê? Vêm dos prazeres que militam na nossa carne. Aí ele diz o quê? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Ah, então se eu pedir, então eu recebo. Então eu não ganho 1 milhão de salário porque eu não pedi ainda? Então eu vou pedir. Nada tendes, porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pastor, por que eu oro a Deus para eu ter um salário de 10 mil reais? Eu oro a Deus todo dia, eu estou pedindo, mas eu não tenho recebido. Aí, Tiago diz aqui que as pessoas que oram, que pedem, mas não recebem, elas não recebem porque elas não pedem da maneira correta. Elas pedem mal. E o que seria pedir mal aqui? O que é esse pedir mal aqui no contexto? No final do verso 3 ele diz, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedir mal é quando eu peço a Deus para eu ganhar um salário de 10 mil, para investir os 10 mil somente em mim mesmo. Isso é pedir mal. Então, não faz sentido. Você nunca vai ganhar 10 mil. Você nunca está pronto para ganhar 10 mil. Sabe por quê? Porque você quer ganhar 10 mil para investir em você mesmo. E aí, sabe o que os 10 mil vai fazer com você? Ele vai te destruir. Ele vai te corroer. Porque hoje você vai, né, no dogão da esquina. Porque o seu salário, né, você ganha um salário mínimo, então você vai no dogão da esquina. E o dogão da esquina, você paga 5 e come bem. Ou de repente você paga 10 e come um dogão, um x-tudão e toma um refri KS, deu 10 conto. Mas você ganha R$1.000. Mas daqui a um pouco você vai passar a ganhar R$5.000, você não quer mais o dogão da esquina. Você quer ir lá no Madeiro, todo final de semana. E lá, o lanchinho lá já vai ficar 150 conto. E daí daqui a um pouco você está ganhando 10 mil, só que você não quer mais o Madeiro. Você já quer ir em restaurante italiano, francês. E o prato lá fica 500 conto. E o dia que você ganhar 20 mil, você não quer mais restaurante francês, italiano. Não, você quer coisas mais robustas. Entende? Porque seu nível de vida vai subindo. As suas relações, pegando aqui um exemplo, né? A Ana ganhando 10 mil, um exemplo, tá, Ana? Ela não vai querer mais o Lucas como companhia, porque o Lucas é da ralé, ele só ganha 1.000 conto. Então, tipo assim, pô, vou naquele restaurante lá top, lá no Belvedere, topzera, entendeu? Pô, mas o Lucas, o negócio do Lucas ele só vai ter 10 para pagar no dogão, entendeu? Então o nível de relacionamento começa a mudar. Percebe? Sobe o nível. E aí a sua relação, seu círculo de amizade começa a aumentar, e você começa a andar com o nego que ganha 15. E aí você não vai falar que, pô, cara, eu não posso ir nesse lugar porque é caro demais as coisas. Não, você vai querer acompanhar. E aí os 10 mil, pedindo para gastar com você mesmo, é pedir mal. Ele vai ser maldição na sua vida. E aí ele chega a chamar essas pessoas de infiéis. Ele diz aí, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo, inimigo de Deus aqui? O que é ser infiel? Ele está dizendo o seguinte, sabe quem é que pede para gastar consigo mesmo? É o mundo. Vocês estão querendo pedir igual ao mundo? É o mundo que pede para ter mais, para gastar com eles mesmos. É o mundo que pede para frutificar mais, para eles alimentarem-se melhor. Uma vez que vocês pedem como o mundo, vocês estão se tornando inimigos de Deus. Pesado, hein? O que o Tiago diz aqui. Então, não é errado você querer ganhar melhor. Queira ganhar melhor, sempre. Mas entenda o seguinte, quanto mais você ganhar, trabalhe o seu coração para mais ainda você doar. Aí você está preparado. Esse é o segredo, irmãos. Você vai estar preparado para ganhar mais quando você tiver aprendido a viver com o que você tem hoje. A maioria das pessoas que me ligam, às vezes para falar disso,
Eu sempre falei com elas. Teve um colega que até falou assim: rapaz, eu lembro de um negócio que você falou comigo há 10 anos atrás. Se eu tivesse entendido isso, e eu falei com ele exatamente isso. Falei: olha, ele chegou até mim e falou: eu preciso arrumar um dinheiro que ganha mais, que eu estou recebendo muito pouco, não estou conseguindo pagar minhas dívidas. Eu falei: muito bem. Só que você faz o seguinte: antes de procurar um novo emprego, aprenda a viver com o que você tem. Depois você procura um outro emprego. Faz isso. Próxima perguntinha aqui. Andar endividado é pecado? Pergunta difícil essa, né, Bernardo? Essa é teológica, hein? Minha opinião, sim e não. Sim, eu afirmaria primeiro, sim, é pecado. Porque se você está andando endividado, você está gastando mais do que você deve, mais do que você ganha. E se você está gastando mais do que você ganha, seu coração está no dinheiro. E se o seu coração está no dinheiro, você está em pecado. Ok? Só que eu diria também que não. E o não vai depender. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa ganhava R$1.000. Um salário mínimo, 1.000 e poucos reais. De repente, ela teve um problema de saúde. E para bancar o tratamento, ela teve que fazer um empréstimo. E aí, ela não conseguiu pagar, então ela está endividada. Nesse sentido, eu não veria o endividamento como um pecado. Agora, se a causa do seu endividamento é porque você gasta demais, você compra demais, é pecado. Porque isso revela o estado do seu coração. Revela que você tem um buraco, uma fome, uma sede dentro de você, que é insaciável. 6. Se o coração do homem é mau, por que cada um deve contribuir segundo o seu coração? Pergunta boa. Resposta: porque o princípio de contribuir segundo o seu coração é para crente, não para descrente. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Mas o coração do homem é enganoso. Sim, o coração do homem é enganoso. Só que o coração do homem sem Deus é enganoso. Ok? Precisamos fazer distinção entre crente e descrente. Ok? O cristão, ele foi transformado. Conversão é transformação, irmãos. Pastor, eu creio em Jesus Cristo, mas eu continuo gastando do jeito que eu gastava antes. Tem algum problema aí? Tem algum problema. Cuidado para não ouvir um dia do Senhor, nunca vos conheci. Cuidado. O princípio de contribuir segundo o coração é para crente, porque a Bíblia, o Novo Testamento pressupõe que aqueles que estão na igreja foram transformados pelo Evangelho. Em Jeremias 31, de 31 a 33, o Senhor fala da nova aliança. E olha como que seriam os termos da nova aliança. Jeremias 31, de 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Deus está dizendo. Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pastor, essa profecia aqui é para Israel e Judá. Não, essa profecia aqui é para o povo de Deus. Ok? Inclusive Jesus diz, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Essa nova aliança aqui se cumpre em Jesus Cristo. Eis que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. O que ele diz? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. A nova aliança não é igual à antiga aliança. A antiga aliança, Deus escreveu a lei aonde? Na pedra. Só que olha só o que ele diz agora, no 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. A lei de Deus está escrita no coração de todo cristão. Portanto, o coração do crente orbita em torno da palavra do Senhor. Percebe, então?
Mas como que eu vou contribuir segundo meu coração se meu coração é corrupto? Você já foi transformado pelo Evangelho? O Espírito de Deus habita aí. Habita aí. Então, em nome de Jesus Cristo, você aqui, né, vou usar uma expressão aqui que eu não gosto muito, toma posse daquilo que Cristo já lhe deu, que é o quê? O Espírito que habita em você. E uma vez que ele habita em você, você não é mais escravo do pecado. Ok? Seu coração foi transformado. 7. Entre pagar uma dívida e pagar o dízimo, o que fazer? Pergunta boa. Primeiro, eu já quero corrigir aqui o conceito de pagar. Ninguém paga dízimo. Pagar tem a ver com dívida. Dívida se paga, dízimo se doa. Ninguém paga dízimo, você não paga o dízimo, você contribui com o dízimo. Você doa, você oferta. Você não paga, não é dívida, não estamos falando de dívida aqui. Dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. Como Paulo fala aos Colossenses, ele tomou o escrito de dívida que era contrário a nós e pregou na cruz do madeiro. Acabou, dívida já foi pago. Está consumado. Ok? Segundo, nós precisamos corrigir o entendimento de bênção por obras implícito na pergunta. Essa pergunta está implícita nela, está contido nela implicitamente o seguinte: eu estou dividido entre eu pagar uma dívida e contribuir. Talvez, pode ser que essa pessoa que fez essa pergunta pense assim: se eu deixar de contribuir, eu vou morrer? E se eu contribuir, Deus vai me amar? Nós já falamos que isso é uma ofensa à cruz de Cristo. Pensar que que Deus vai me amaldiçoar se eu não contribuir, ou que Ele vai me abençoar se eu contribuir, isso é uma ofensa à cruz de Cristo. A razão pela qual Deus me abençoa, e eu diria até mais, a razão pela qual Deus me disciplina, entre aspas, né, me amaldiçoa, é por causa de Cristo. Por causa de Cristo, não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras. Terceiro, se você está endividado, está dividido, melhor dizendo, entre pagar uma dívida e contribuir, é porque há um problema financeiro já instalado. Se você chegou nesse nível, é porque o negócio aí já está feio. E quarto, então, a resposta. Se você está em dúvida, se paga uma dívida ou contribui, faz o seguinte: paga a dívida. Paga a dívida. Pastor, você é doido? O Macedão vai matar você na internet. O Valdomiro vai te comer, vai te amaldiçoar. Paga a dívida. Paga a dívida. Por quê? Primeiro, Deus nunca vai exigir que você passe fome para contribuir na igreja. Não. Porque Deus está preocupado mais com a sua vida do que com o seu dinheiro. Então pague a dívida, mas comece a resolver seus problemas financeiros urgentemente, pois do contrário você continuará sendo refém da dívida. Entende? Paga a dívida. Mas diga o seguinte, olha, a partir de hoje, eu vou deixar de ser um fanfarrão. Eu vou deixar de ser um cara que gasta mais do que ganha. A partir de hoje, nós vamos ter um arquivo, uma planilha de finanças, e nós vamos colocar ali tudo que a gente vai gastar. E tudo que a gente tiver vontade de comprar, ou necessidade de comprar, nós vamos colocar ali. E se não caber no orçamento, nós não vamos comprar. E se ainda assim for uma necessidade urgente, nós vamos começar a juntar dinheiro para a gente comprar. Porque se eu for lá e dividir no cartão de crédito, eu não der conta de pagar, o banco vai comer meu fígado nos juros. E eu vou dividir em 10 prestações de R$100, aquilo que custa R$1.000, e o dia que eu atrasar uma, o banco vai me cobrar R$3.000. E se eu não pagar R$3.000, os 3.000 vai virar 6. E os 6 vão virar 9, os 9 vão virar 20, os 20 vão virar 30. E a partir daí você não mais conseguirá sair dessa prisão.
É errado gastar excessivamente com coisas supérfluas? Essa eu já vou... Sim, é errado. Gastar com coisas supérfluas é errado em qualquer momento. Ok? 9. Em tempos de dificuldade financeira, é errado gastar excessivamente com vaidade? Sim. Sempre é errado gastar com vaidades, em qualquer tempo. Se você já está com problema financeiro, você vai ficar comprando coisa que não precisa? Pelo amor de Deus, véio. Tem que quebrar mesmo, a firma tem que quebrar mesmo desse jeito. Pode deixar a Bíblia aberta lá, no Salmo 91, pode fazer o que for, vai quebrar a firma, gente. Vai quebrar a firma. Como eu disse, 2 menos 5 será sempre menos 3. Não tem jeito, isso é matemática. A matemática é de Deus. Aí, para fechar, eu quero fazer uma diferenciação aqui entre duas palavrinhas que eu acho que vai ficar claro para vocês. A diferença entre necessidade e desejo. Há uma diferença muito grande. Desejos não são necessidades. Não são. Agora, necessidades são essenciais. Pastor, estou querendo comprar o novo iPhone 15 Plus, das Galáxias Pro. Aí eu também tenho desejo de comprar um iPhone 15, 20, 50, 30. Eu tenho vontade, eu tenho desejo de comprar um carro da Tesla. Mas eu preciso. Realmente eu tenho necessidade de um iPhone 15? Pastor, eu quero comprar um computador com 10 GB de memória, HD, SSD de 1 TB, placa de vídeo, NVIDIA, não sei o que, tal. Eu também tenho desejo disso. Mas realmente eu preciso disso? Isso é necessário para mim? Ou um computadorzinho menorzinho, mais fraquinho, me atende? Precisamos fazer a distinção entre necessidade e desejo. Por exemplo, eu tenho o desejo de ter uma Hilux. Mas eu realmente preciso ter uma Hilux? Eu tenho o desejo de ter um carro melhor, mas eu realmente preciso de um carro melhor? E aí eu entro aqui na estratégia de consumo do Satanás. Como eu disse, ele é estrategista, é marqueteiro. Olha só. Vocês sabiam que as empresas de marketing, elas trabalham para transformar desejos em necessidades? Minha esposa aqui, ela é do marketing. E o que as empresas de marketing fazem? O papel das empresas de marketing é transformar desejos em necessidades. Porque ela tem muito claro que deseja uma coisa, necessidade é outra. Então, aonde que ela vai atuar? Ela vai atuar no seu desejo. E ela vai atuar de tal maneira e vai utilizar de várias ferramentas com o objetivo de quê? De despertar o seu desejo até que você entenda o seguinte: eu preciso. Eu tenho um desejo, o iPhone, meu Deus, mas eu quero tanto, eu tenho um desejo, mas eu não preciso. Aí ele volta e fala: nossa, mas eu vi a propaganda, lançou agora o Pro 15. Não, mas eu não preciso. Nossa, mas eu posso, custa 15. Mas eu vou ter um cartão de crédito, mas eu vou dividir em 15 vezes de R$1.000, vai dar para pagar. Eu preciso de um iPhone, pronto. Você vai lá e compra o iPhone. Transformou desejo em necessidade, mas você vai ver que você nunca precisou de um iPhone. Quem aqui tem coisinhas em casa que comprou e está lá parado? Não usa. Todo mundo aqui deve ter um negocinho, né? Eu tenho. Aquela coisa que você comprou, no dia que chegou, você falou assim: para que eu comprei isso? Percebe? O Kotler, que é o papa do marketing, né? Ele diz que o marketing não cria necessidades, né? As necessidades vêm antes dele. Então veja, o cliente já tem uma necessidade. O que o marketing faz não é criar necessidade. O que o marketing faz é atuar nos desejos para que eles se tornem necessidades. Ok? E a economia atual, ela depende o quê? De um consumo constante. O mundo hoje é consumo, irmãos. É consumo de bens e serviços, é consumo de pessoas. O mercado pornográfico é um dos que mais crescem no mundo hoje. Porque o consumo de pessoas e está todo mundo, a galera hoje consome sexo como se estivesse consumindo arroz e feijão. Ela vai na internet ali e consome como se ela estivesse no supermercado fazendo compra. O mundo hoje, a economia atual, ela depende do consumo constante. E aí, dessa forma, as marcas vão criando estratégias para explorar o desejo do consumo
nas pessoas. Por exemplo, existe uma estratégia de marketing chamada comportamento de manada. Então, uma empresa quer explorar essa estratégia. O que ela vai fazer? Ela vai começar a mostrar o seguinte, que quanto mais pessoas compram algo, mais as outras pessoas acreditam que também precisam comprar. Você começa a ver todo mundo com um iPhone. Não, todo mundo tem um iPhone. Eu converso com o Bernardo tem um iPhone. Eu converso com o Lucas tem um iPhone. Eu converso com o Felipe tem um iPhone. Eu converso com o Pastor Marco, gente, todo mundo está comprando iPhone, eu preciso ter um iPhone. Percebe a estratégia de marketing? Comportamento de manada, ou seja, se a galera vê que todo mundo tem, eles vão querer também. Eles vão entender que eles precisam também. Outra estratégia vem do inglês Fear of Missing Out, FOMO, né? É o medo de perder. As empresas trabalham o medo de perder. Ou seja, se a pessoa não tem um certo produto ou faz determinada viagem, ela acredita que está perdendo a oportunidade de ter aquela satisfação. Quer ver? Simples, pensa o seguinte, tem alguém do seu lado aí, ele chega para você e comenta, nossa, vou sair de férias amanhã e vou viajar para a praia. De uma hora para outra você pensa assim, nossa, e eu só ralando. Percebe? E eu estou ralando, meu Deus do céu, fulano está viajando todo mês, todo final de semana, todo feriadinho ele viaja, nossa, e eu só trabalhando. O medo de perder, ai meu Deus, por que eu não consigo viajar? Não, se fulano viaja, eu também vou viajar. Aí ele vai lá e sapeca a rabiola, né, o carnezão, que ele acha que está perdendo. Efeito de escassez, outra estratégia do marketing. O consumidor corre para comprar com medo de que o produto acabe e ele fique sem ele. Quem já nunca ouviu aquela propaganda, umas propagandas assim na televisão, fala assim, ó, só que é o seguinte, você tem que ligar nos próximos 15 minutos, hein? Ligue agora a partir dos próximos 15 minutos, porque nós temos as últimas unidades. Quem nunca teve lá no Extra, o Extra fechou aqui, né? Aí na hora que você está lá na fila, o cara fala assim, ó, agora, hein? As últimas unidades de televisão aqui, 50 polegadas, hein? Ó, vocês não vão acreditar no desconto, hein? As últimas, nós temos 5 peças. Você já pensou assim, eu quero uma televisão, estou precisando de uma televisão, eu quero 5 peças, de 5.999 por 3.999. Você fala, meu Deus do céu, R$1.000 de desconto, eu preciso de uma televisão. Mas o cara precisava de uma televisão mesmo? Não, só que ele pensou, aquele efeito, as últimas 5 peças, ele tem um impacto psicológico, entende? E a ideia de promoção que todo mundo conhece, né? A ideia de pagar menos é sempre atrativa. Está em promoção. Nossa, tudo está em promoção hoje em dia, gente. Tudo, o tal do efeito preço psicológico, R$ 2,99, R$ 3,99, R$ 4,89, R$ 99,99. Você fala, meu Deus, está barato, R$ 99,99. É R$100, meu filho, é 10% do seu salário, se você ganha salário mínimo. Quero comprar isso. É um desejo ou uma necessidade? Desejo. Quem já ouviu falar de uma palavrinha aqui, eu vou encerrar com ela, que o meu tempo já está longo. Quem já ouviu falar de oniomania? Oniomania, nome feio, hein? Já ouviu falar, Jane? Oniomania. Oniomania é um transtorno que leva o indivíduo a comprar de forma compulsiva. Para quem sofre desse distúrbio, a compra deixa de ser uma opção e vira um vício. Frequentemente, o oniomaníaco compra produtos dos quais não precisa e assume gastos que nem sempre consegue pagar. Pesado, hein? Um transtorno que leva o indivíduo a comprar de forma compulsiva. Sempre compulsiva. Pesquisa feita aí pela CDL. 88% das pessoas consideram a sensação de alegria ao comprar o que desejam. Porém, 77% delas dizem que se arrependem depois que compram. 75% têm como objetivo trabalhar muito para comprar o que desejam, mas 39% gastam mais do que ganham com promoções. 32% sempre cedem aos impulsos na hora de comprar. É a famosa compra por impulso. Já viu o supermercado? Pensa no supermercado. Pensou? Agora imagine comigo, para a gente fechar com essa figura. No supermercado, aonde que fica o açougue? Fala para mim. Aonde fica o açougue? Lá no fundo, né? E o arroz e o feijão fica onde? Perto do açougue, lá no fundo. Não é isso? E o sacolão, as verduras, fica onde? Lá no fundo.
E o leite, fica onde? Lá no fundo. Mas por que eles não põem um açougue aqui na entrada? Para quem quiser vir comprar só carne, entrar aqui, compra a carne e vai embora. Por que eles sempre deixam o açougue lá no fundo? O arroz e o feijão lá no fundo. O óleo lá no fundo. O leite lá no fundo. O tempero lá no fundo. Porque isso é uma estratégia de consumo. Faz a conta, lembra aí, pensa aí você, quando você chegou lá no açougue para pegar a carne, ou chegou para pegar o arroz e o feijão, seu carrinho já está cheio de coisa que você não precisava. Eu falo com a minha esposa, ela é proibida de ir no supermercado sem a lista de compra. Quer comprar só o necessário, leva a lista. E se não tiver na lista, não compra. Ah, lembrei aqui agora. Não, se não lembrou antes, você não vai comprar. Pastor, você é doido? Não, eu sou esperto. Sabe por quê? Porque o supermercado, o cara vai pôr chocolate, o cara vai pôr biscoito, o cara vai pôr tudo. O cara vai pôr chocolate na fila. Quando você estiver ali, a fila está grande, tem chocolate. Aí você vai na farmácia. Aonde que está o medicamento? Lá no fundo. Aí você chega no caixa, você foi lá comprar um remédio, você está passando mal. Você chega no caixa, tem chocolate, tem biscoito, tem isso, tem aquilo. Eles te cercam com um tanto de coisa assim, ó, já viu? Eles põem um tanto de cesto assim, ó, para cercar você. Você não pode ir direto no caixa, você tem que ficar assim, ó. Você sair no caixa, você tem que fazer isso aqui. Aí você volta aqui você chega no caixa. Só que aí você já deu uma volta, você já viu um tanto de coisa. Ai meu Deus, lembrei que eu precisava de um produto de dor de cabeça, você comprou. Ah, eu lembrei dessa bala, nossa, eu estou tão mal, vou comprar um chiclete. Gente, isso é estratégia. Percebe? Isso é estratégia. E a gente pensa, não, o supermercado, já ia falar o nome, o supermercado é tão baratinho, né? A gente gosta de comprar lá. Muito baratinho, né? Então, meus irmãos, o mercado está aí para consumo. Consumo de produto, de serviço, de vidas. Agora, o golpe está aí. Cai quem quer. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer, te engrandecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui, ó Deus, e tudo que o Senhor tem nos oferecido. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor possa continuar sendo glorificado, ó Deus, em todos os nossos serviços nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.